Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou que tentará negociar a devolução de parte do território ocupado pela Rússia para a Ucrânia, em uma reunião marcada com o presidente russo Vladimir Putin. E não é qualquer encontro. Ele acontecerá no Alasca, um cenário frio e simbólico na extremidade do território americano, carregado de significado estratégico. Trump foi direto ao ponto em entrevista coletiva na Casa Branca. A Rússia ocupou uma grande parte da Ucrânia. Eles ocuparam um território privilegiado. Vamos tentar recuperar parte desse território para a Ucrânia. Uma promessa ousada que desperta perguntas inevitáveis. Será que Putin realmente estaria disposto a abrir mão de território? E mais ainda, que tipo de acordo poderia surgir dessa conversa entre dois líderes que já se enfrentaram, mesmo que indiretamente, em tantos campos diplomáticos? Segundo Trump, esse será apenas um encontro de avaliação. Em outras palavras, um primeiro passo para sondar intenções, medir forças e entender se existe algum espaço real para avanço. Ele chegou a dizer que bastariam 2 minutos de diálogo para perceber se as negociações teriam futuro. Ainda assim, foi enfático. O objetivo é pressionar Putin a encerrar o conflito. Mas aí surge o ponto mais polêmico. Trump voltou a mencionar a ideia de trocas de terras, um conceito que no contexto geopolítico significa rearranjos territoriais, concessões estratégicas ou ajustes de fronteira. O problema é que ninguém sabe ao certo quais regiões poderiam entrar nesse jogo, e principalmente se a Ucrânia aceitaria algo desse tipo. Vale lembrar que Kiev jamais reivindicou o território russo. A questão sempre foi recuperar as áreas tomadas pela Rússia desde 2014, incluindo a Crimeia e partes do leste ucraniano. Trump afirmou que caso Putin apresente o que ele considere um acordo justo, seu primeiro passo será informar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de qualquer movimento. Para Trump, esse seria um gesto de respeito, mas também uma forma de não assumir sozinho a responsabilidade por uma decisão tão delicada. Essa declaração, no entanto, abre margem para uma série de interpretações. Alguns analistas acreditam que Trump pode estar sinalizando disposição para aceitar concessões que não agradariam Kiev. Outros veem a fala como um jogo de pressão, usado para forçar tanto a Rússia quanto a Ucrânia a repensarem suas posições. O certo é que no mundo da diplomacia internacional, palavras carregam peso e muitas vezes são calculadas para provocar reações específicas. Quando Trump fala em acordo justo, cada líder envolvido enxerga algo diferente. Para Putin, pode significar manter parte do território conquistado. Para Zelensky, talvez signifique a devolução total das áreas ocupadas. O encontro no Alasca, portanto, não será apenas mais uma reunião entre chefes de Estado. Ele representa um teste para medir até onde cada lado está disposto a ir e o quanto estão prontos a arriscar. Se der certo, poderá ser o início de um processo histórico. Se fracassar, poderá endurecer ainda mais as posições e prolongar o conflito por anos. Nos bastidores, assessores, diplomatas e líderes aliados acompanham cada detalhe com atenção. A pressão internacional é enorme e o mundo espera para ver se dessa vez palavras se transformarão em ações concretas. Mas como sempre, na política global, a linha entre promessa e realidade é extremamente fina. Vou ligar para ele primeiro. Posso dizer, continue lutando, ou podemos fazer um acordo. Apesar de afirmar que se dá bem com Zelensky, Trump já criticou duramente o líder ucraniano, chegando a culpá-lo por decisões que, segundo ele, teriam agravado o conflito. A tensão entre os dois não é novidade, e o próprio Trump já sinalizou que um futuro encontro poderia incluir uma reunião tripla: ele, Putin e Zelensky. Do lado europeu, as reações foram rápidas. Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, alertou que Putin parece seguir a velha tática de dividir territórios e esferas de influência, algo que a Europa não aceitaria sem o aval da Ucrânia. Se a Ucrânia não fizer parte do acordo, ele simplesmente não será implementado. O Kremlin, como de costume, adotou um tom frio. Putin reiterou que ainda não há condições para se encontrar com Zelensky, deixando claro que não está com pressa para negociar diretamente com Kiev. O anúncio dessa cúpula no Alasca aconteceu no mesmo dia em que expirava o prazo dado por Trump para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo ou enfrentasse novas sanções americanas. Uma jogada calculada que aumenta a pressão diplomática.
Mas Zelensky não se deixou impressionar. Ele afirmou que qualquer acordo feito sem a participação de Kiev será uma decisão morta e reforçou que, segundo relatórios da inteligência ucraniana, não há indícios de que Moscou esteja disposta a encerrar os combates. Antes da reunião de Trump com Putin, Zelensky participará de uma conferência virtual com Trump, o vice-presidente americano J.D. Vance e líderes da União Europeia. O objetivo: alinhar estratégias para enfrentar as negociações que estão por vir. A diplomacia internacional também se movimenta. O chanceler alemão Friedrich Merz convidou líderes da União Europeia e da OTAN para debater formas de aumentar a pressão sobre Moscou. Do outro lado do Atlântico, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o premier canadense Mark Carney concordaram que qualquer acordo de paz precisa ser construído com a Ucrânia, não imposto a ela. O que está em jogo vai muito além das fronteiras ucranianas. É sobre como o mundo lida com guerras no século XXI. É sobre até onde vai a influência de líderes como Trump e Putin. E é sobre o risco, ou a chance, de uma mudança drástica no tabuleiro global. Nos próximos dias, todos os olhares estarão voltados para o Alasca. Será que veremos um passo real rumo à paz ou apenas mais uma rodada de promessas e discursos? Uma coisa é certa: cada palavra dita nessa sala fechada poderá ecoar por décadas. E quando a porta se fechar, apenas 3 homens, Trump, Putin e talvez Zelensky, saberão exatamente o que foi dito. E você, o que acha? Esse encontro pode realmente mudar o rumo desse conflito ou é apenas mais um capítulo em uma longa história de tensão e desconfiança?